Que a paz do Mestre Jesus ele esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos começar um estudo sistematizado do livro A Gênese. Esse livro foi o último livro que Kardec lançou em 1868. E aí a gente pode se perguntar assim, o que ele representa para a gente? Representa o seguinte, depois de 10 anos de todas as obras que Kardec lançou, 10 anos depois, mesmo do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, tudo isso vai mostrar o amadurecimento do pensamento de Kardec. Kardec ele vai escrever esses textos e traz ali muita coisa da ciência daquela época, né? Darwin, por exemplo, a geração espontânea, são várias coisas que Kardec vai trazer com esse amadurecimento desse seu pensamento. E aí vai trazer uma visão nova para a doutrina, vai ampliar a visão da doutrina, vamos dizer assim, descortinar a doutrina e mostrar aí a obra do Pai, desse Criador maravilhoso que nós temos. Ele vai descortinar isso. Para nós é sempre assim, né? A doutrina ela é capaz de fazer isso, abrir as nossas mentes. E Kardec, depois de todo esse estudo, de toda a pesquisa que ele fez, de tudo que ele vivenciou, ele escreve essa obra que vai descortinar justamente isso, mostrar essa obra de Deus, essa obra de Deus que Kardec vai nos mostrar. Nós vamos ver que a primeira parte da Gênese vai mostrar, a primeira parte, o livro, melhor falando assim, o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a Gênese segundo o Espiritismo, isso é, como é que foi criado o universo, a Gênese espiritual, a Gênese orgânica, tudo isso é a primeira parte do livro, a Gênese segundo o Espiritismo. Depois vem os milagres segundo o Espiritismo. E terceiro, as predições segundo o Espiritismo. E a gente vai ver que existe uma sequência lógica daquilo, né? Esse primeiro capítulo nós vamos ver os fundamentos da revelação espírita, por exemplo, ali da Gênese mosaica lá de Jesus, depois do Espiritismo, a revelação, né? A revelação espírita. Depois nós vamos ver lá no capítulo 2, e a gente vai ver que tem toda uma sequência lógica para isso, até chegarmos lá nos milagres, nas predições, né? A ideia, por exemplo, capítulo 2, a ideia de Deus. Essa ideia diferente de Deus, né? Somente quando a gente pensa em Deus aqui na doutrina, a gente vai levar lá da questão primeira lá do Livro dos Espíritos, né? Que é a causa primária de todas as coisas, mas vai mais além disso, né? Kardec aprofunda mais isso na Gênese. E a gente vai ver esse Deus soberanamente justo, bom, essa visão ela amplia em relação a Deus, mostrando então esse Pai maravilhoso, infinitamente justo e bom, né? E a relação aí com a sua lei, com as leis de Deus. Também lá nós vamos ter na continuação a inteligência e o instinto. Será que quando a gente desenvolve a inteligência, a gente vai acabando com o instinto? Será que diminui o instinto, a gente desenvolvendo a inteligência? Vai falar do mal. Como é que não tem o mal, mas os animais um destrói o outro? E a gente vai ter essas reflexões ali sobre o bem e o mal, sobre o mal, né? Qual é o papel da ciência ali na Gênese? Ele vai continuando os capítulos 1, 2, 3, 4, mostrando isso. Vai mostrar os antigos e modernos sistemas do mundo. Ali uma parte histórica muito interessante ali que Kardec nos traz. Lá os 500 anos antes de Cristo, os 1000 anos antes de Cristo, né? Esse espírito em evolução, que muitas vezes somos nós mesmos lá naquela época. Como é que isso se sucedeu, essa evolução até do pensamento, onde o homem ali, a Terra era o centro do universo, depois a Terra passou a não ser mais o centro do universo, e sim o Sol, e hoje nós sabemos atualmente, isso na época lá de Kardec, que mudou lá o sentido do Sol, né, o centro do universo. Hoje nós sabemos, com a evolução da ciência, que não existe mais o centro nenhum, né, o centro não existe mais o centro desse universo, uma coisa interessante.
Vai mostrar também lá a astronomia, porque Kardec, como vai ver ciência, a astronomia é geral, lá o tempo e o espaço, né? O esboço geológico da Terra, como é que a Terra ela se formou. Depois aí vai vir os milagres, conforme o Espiritismo. Nós vamos ver que o Espiritismo mostra que não existem milagres, não existem os milagres, e vai explicar isso. Então, para explicar isso, os milagres, era necessário a gente estudar anteriormente a ciência, porque a pessoa poderia pensar assim, por que a gente não estuda os milagres logo, né? As predições? Não, porque nós temos que estudar a ciência, lá os fluidos também, tudo que Kardec traz lá na Gênese, explicações, para a gente entender por que ali, por exemplo, a cura do cego, a mão cega, o leproso, né? Como é que esses fluidos agem ali. Vai ter lá a Gênese espiritual, a Gênese orgânica, também nós vamos estudar. Lá nós vamos estudar nesse livro da Gênese, né? E tudo isso é necessário, né? Estudar lá início, lá os fluidos, a parte toda científica, para a gente poder chegar ao estudo aí dos milagres e das predições. Por isso que está no final do livro, é interessante, né? Bastante interessante isso. Por último, nós vamos ver as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos ver que essa nova geração, que Kardec fala, hoje mesmo, né? A gente vê as criancinhas pequenas que tem uma facilidade de mexer ali no celular, nos computadores, no controle remoto. Essa geração vem diferente. Por que essa geração ela vem diferente com essa facilidade? Às vezes a gente tem dificuldade em alguma coisa no celular, com algum sistema que a gente não sabe, a gente dá para uma criança pequenininha, ela consegue resolver para você. Olha que interessante, essa nova geração, né? Essa Gênese, a Gênese é um livro interessantíssimo, gente, interessantíssimo. E vamos entender o seguinte, ele foi escrito lá em 1868, mas ele é atual, ele é muito atual. Quando a gente estuda, a gente vai ver como a Gênese, ela é interessante e extremamente atual, né? A sua teoria, as teorias que estão lá em Kardec, elas não foram revogadas. É engraçado isso, a teoria não foi revogada. Por exemplo, a formação dos corpos, né? Esses fatos, às vezes, sobrenaturais, a gente vai ter entendimento sobre ele, que não são sobrenaturais, né? Não tem nada de sobrenatural, existe um entendimento nele. E a gente vai ver que essas teorias de formação de corpos, dos astros, elas continuam atualíssimas, é muito atual. Lá no caso, a gente vai ter o entendimento lá em João, em Apocalipse, né? Que ele vê, como é que ele vê aquilo? Jerusalém que foi destruída, lá que Jesus prediz lá a destruição na sua profecia, né? E nós vamos entender com esse entendimento de hoje, a gente estudando, a gente vai ter esse entendimento. Mesclando, a gente vai mesclar o nosso dia a dia, né? Com ela, atual, é super atual, né? A Gênese é feita para por os itens, né? Ela não é feita como questões, ela é feita em itens. Então, no nosso estudo, nós vamos ler, sim, alguns itens e vamos discorrer sobre temas. Então, se você tiver esse livro, a Gênese, use, né? Porque nós vamos ler o item e nós vamos discorrer sobre o tema, comentar sobre o tema. Às vezes nós vamos só comentar, às vezes vamos ler e nós vamos item por item. Até o final do livro, desde a introdução até o final do livro, nós vamos lendo esses itens, discorrendo, ou vamos falando sem a leitura do item, dependendo aí do que for, né? Nós vamos, principalmente na leitura dos itens. Então, nós vamos trabalhando, então, essa ideia, relacionando com outras obras de Kardec. Por exemplo, a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas. Nós vamos fazendo correlações com as outras obras. Tanto isso é verdade que se você tiver aí na sua casa, né, a Revista Espírita de 1868, né, fevereiro de 1868, lá o espírito de São Luís, através do médium Deslier, ele vai fazer uma mensagem relativa à Gênese. Nós vamos ver no nosso próximo encontro. Essa mensagem, ela foi feita em 18 de dezembro de 1867.
né? Você sabe que a Gênese foi ali em 1868. E essa mensagem é de 1867, tá? Então, nós vamos estudar no próximo encontro, nós vamos ver isso, nós vamos ver esse texto da Revista Espírita. Então, se prepare, tenha uma Gênese do seu lado. Se eu tiver condição aí, eu não sei como mandar, tem condição na internet, em outros lugares, baixar esse livro em PDF, para quem não tem condição de comprar, pode abaixar em PDF o livro A Gênese, inclusive as revistas espíritas, tem tudo aí para baixar, né, em PDF. E vamos acompanhar o nosso estudo, que nós vamos tentar item por item, aprofundar, falar, comentar, para o melhor entendimento de todos dessa obra magnífica de Kardec, escrita por ele mesmo, né? São aquela evolução maravilhosa do pensamento de Kardec. E a gente tem que entender esse homem sensacional, maravilhoso que é Kardec, tá? Vamos lá, bons estudos!